Olá, pessoal que está na busca de conhecimentos matemáticos, especificamente no conteúdo de raciocínio quantitativo para o teste da ANPAD. Aqui é a professora Mônica e mais uma vez estou aqui para ajudar vocês pela busca por este conhecimento. Então vamos lá, resolver mais uma questão, né? A questão escolhida de hoje, nós falaremos sobre conjuntos. Nessa questão, nós utilizaremos, além de conhecimento, né, do universo dos conjuntos, nós temos que saber também as operações, né, que nós podemos fazer com esses conjuntos, né, de união e intersecção. Então, vamos lá para uma revisão rapidinha dos conjuntos. Então, aqui nós temos os conjuntos, né? Os conjuntos naturais, que são os números positivos, construídos com os algarismos de 0 a 9, sem casas decimais. Nós temos um conjunto mais abrangente, que é o conjunto dos números inteiros, que são os números naturais positivos e negativos. Mais abrangente ainda que o conjunto dos números inteiros, nós temos os conjuntos dos números racionais. Os números racionais, eles podem ser representados pela divisão de dois números inteiros. Então, nesse conjunto estão aí as dízimas periódicas e os números decimais. Exemplo, meio, 0,42, 42, 42, menos um terço. Nesta parte aqui, nós temos os números irracionais. Os números irracionais, eles não podem ser representados pela divisão de dois números inteiros. E eles são representados pelas dízimas não periódicas. Exemplo, 1,14, 16, 20, 30, 40, não tem a parte decimal não tem uma sequência, né? Exemplo desses números é o π, raiz de 2, menos raiz de 3. Englobando todos esses conjuntos, nós temos os números reais. Então, os números reais são os números irracionais mais os números racionais, certo? Então, uma breve revisão aí de conjuntos, vamos retornar à questão. Então, a questão da ANPAD que nós temos é uma questão de 2002, essa questão. Vamos lê-la. Sendo o conjunto universo U igual a meio, 0, π, 5, menos raiz de 2 e menos 4. Conjunto A, menos raiz de 2, π e 0. Conjunto B, 5, meio, raiz de 2, menos 4. Conjunto C, meio e menos 4. Considere as seguintes sentenças. Então, nós temos essas sequências, né? E nós vamos analisá-las falando se elas são verdadeiras ou falsas. Porque aí logo o exercício nos dá aqui as alternativas, né? Se ela é verdadeira ou falsa. Então, vamos lá. A intersecção B possui elementos que são números racionais. Então, vamos relembrar, né? O que são números? O que é uma intersecção? São os números que estão em A e B ao mesmo tempo. Então, quais são os elementos que estão em A e B? Vamos lá? Quais são os elementos que se repetem, né? Menos raiz de 2. Então, nós temos aqui menos raiz de 2 com menos raiz de 2. Qual mais se repetem? Somente esses dois, né? A intersecção B possui elementos que são números racionais. Menos raiz de 2 é o número que? Irracional. Então, essa primeira sentença aqui ela é falsa, né? Então, essa primeira sentença ela é falsa.
Porque intersecção é menos raiz de 2 e menos raiz de 2 é um número irracional. B. A união B intersecção C possui só elementos que são irracionais? Então, vamos primeiro resolver isso aqui, né? A união B. Vou fazer aqui na frente essa resolução. Então, o que seria a união B? São todos os elementos de A e todos os elementos de B. Então, os elementos de A mais os elementos de B, não é? Vou colocar aqui junto. Então, os elementos de A mais os elementos de B. Vou tirar aqui menos raiz de 2, porque ele já aparece aqui na frente, né? Então, a união B são esses elementos. Intersecção com conjunto C. Então, vamos aqui com conjunto C. O que é intersecção? Todos os elementos que estão nesse conjunto, que é a união de A com B, e aparece em C também. Vamos ver quais são os elementos. Menos raiz de 2 e menos raiz de 2. Menos 4 e menos 4. Esses números, eles são irracionais? Então, olha só, meio é um número decimal, né? Então, é um número racional. E menos 4 é um número inteiro, né? Ou seja, um número racional. Então, essa sentença também é falsa. Porque esses números são racionais e não irracional. Então, aqui o irracional, opa, o irracional aqui está errado, porque ele é racional. A menos B, ou seja, os elementos de A menos os elementos de B. Então, tem o A menos elementos de B, então vai sair aqui o menos 2. Pi não. Então, quais são A menos elementos de B? Pi e 0, certo? Então, essa sentença aqui ela é verdadeira. Vou colocar a letra maiúscula, verdadeira. Então, ó, 3, a sentença é verdadeira. A intersecção C, ou seja, os elementos que aparecem em A e C ao mesmo tempo. Vamos ver quais são? Vou pegar uma outra cor aqui para a gente grifar. O que aparece em A e C ao mesmo tempo? Vamos conferir? Menos raiz de 2 e não aparece em C, pi não aparece em C e 0 não aparece em C. Então, isso aqui vai dar um conjunto vazio. Conjunto vazio, intersecção com qualquer outro conjunto, o resultado é o quê? Um conjunto vazio, porque eles não vão ter nenhum elemento em comum. Então, a sequência ficaria falsa, falsa, verdadeira e a última também falsa. Então, F, F, V, F. Então, essa questão, a alternativa correta, vamos apagar isso aqui, né? A alternativa correta
Letra E, falso, falso, verdadeiro, falso. Ok, galerinha? Então, estamos juntos nessa, na resolução de questões da ANPAD. Dá um joinha aí no nosso vídeo. Compartilha com o pessoal que está estudando, assim como vocês, nessa busca pelo teste da ANPAD, na busca de um mestrado, né? Em várias áreas. E contem comigo. Beijos. Bye. Fiquem todos com Deus.